A violência sexual a crianças e adolescentes é um dos temas mais importantes para serem tratados nas famílias, nas escolas e em todos os eixos e relações sociais que a gente mantém. É um tema difícil e é um tema tabu. O programa de hoje fala exatamente sobre isso, violência sexual de crianças e adolescentes. Então seja bem-vinda, Dani Rita, psicóloga, né? Mais uma vez aqui no nosso programa, Toques de Mãe. Seja super bem-vinda. Eu agradeço. Você tem um filho, né? Tenho um filho de 14 anos. 14 anos. Eu estava falando com você um pouquinho antes. O tempo passou, voou demais? Vou. Queria voltar e fazer tudo em câmera lenta. Fazer algumas coisas de maneira diferente também, né? Tudo. A gente acaba querendo fazer tudo diferente. Mesmo achando que não precisa, né? Porque foi bom, porque exatamente aconteceu como aconteceu. Mas a gente tem essa neura, a mãe tem essa coisa, né, de eu podia fazer diferente aqui, eu podia ter ficado um pouquinho mais ali, eu podia não ter saído ali naquele dia, eu podia ter dado mais atenção quando deveria. Todas as mães orbitam um pouco por, né, nessas searas, assim, né? Sim. Um pouquinho de culpa ali, um pouquinho de, né? Sempre tem isso, sim. né? Sim, outro dia eu ouvi alguém falando que nasce uma mãe, nasce a culpa. Né? E é por aí mesmo. Né? A gente tem essa coisa, essa ideia de que a gente não cuidou direito, de que a gente deu pouco de si, de que qualquer coisa que aconteça que sai um pouco, né, do trilho, a culpa é minha, foi eu que não fiz, né? Mas onde é que eu tô errando? As mães falam muito assim. Na clínica pra mim, onde é que eu tô errando? O que é que eu tô fazendo de tão errado? Enfim. E você é psicóloga também já há bastante tempo, né? Sim, eu sou psicóloga há 6 anos. E assim, hoje a gente vai falar de um assunto tanto difícil, né? Falar de violência sexual a crianças não é um tema fácil, não é um tema simples. E o que que você traz, assim? Você vai fazer um evento, né, importantíssimo agora, nesse mês de maio, dia 19, hoje, né? Daqui a pouquinho, está começando o evento. E aí, esse tema, por que tratar desse tema? Como vocês estão tratando esse tema? Bem, assim, trabalhar com criança é trabalhar com tudo que pode acontecer com ela, né? Tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. E, assim, é muito comum a violência contra a criança, de todas as formas de violência, mas existe principalmente a violência sexual, né? Contra a criança, contra o adolescente, que acaba permeando muito e principalmente dentro de casa, né? Na relação intrafamiliar. E assim, a ideia desse evento é a ideia da gente fazer um workshop que é instrumentalizar pessoas que lidam com a criança, né? Em diversos lugares, na escola, em casa, na assistência social, na saúde, né? Porque a criança, ela está de alguma forma ali envolvida e aprendendo sobre isso, né? A criança está aprendendo sobre o corpo, está aprendendo sobre a sexualidade, está aprendendo o que pode, o que não pode, quem pode tocar nela, quem não pode tocar nela. Sim. Então, assim, é tudo muito delicado, né? Essa abordagem é muito delicada, muito, né? E a gente tem um pudor, a gente tem um medo de falar sobre isso, né? Principalmente em casa, com as crianças. Existe uma melhor forma de falar? Como é que seria essa melhor forma? Olha só, a melhor forma sempre é a forma mais natural possível, né? É a forma mais saudável, é a forma mais sincera e a forma mais natural, né? Falar de sexo com criança é complicado, a gente falar da forma como o adulto lida com isso, né? Mas a gente pode falar das descobertas, né? Da descoberta do corpo, do toque, né? De quem pode dar banho, de quem não pode dar banho, de quem pode tocar nelas, de quem não pode, de quem pode tirar roupa, de quem não pode. Começa daí, né? Desses pequenos cuidados que a gente tem. Inclusive, assim, cuidados dos próprios cuidadores, né? Que a gente às vezes é cuidador, mas não é cuidadoso, né? Com a criança. Então, assim, pedir licença quando vai trocar a fralda da criança, né? Dizer a ela que vai fazer aquilo, que precisa tirar roupa. Independente da fase que ela esteja, exatamente, né? Exatamente. E eu falo sobre isso porque, assim, aconteceu muito comigo. E da primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com você, eu tratei exatamente disso, né? Você lembra da história? Sim. Minha bebê tinha dias de nascida e eu me lembro que eu estava trocando as fraldinhas e meu cunhado passou pela porta e parou para ouvir, porque eu estava conversando com ela, tinha dias. E eu falei, filha, licença, mamãe vai abrir aqui sua fralda, eu vou fazer uma limpezinha. E ela lá daquele jeitinho, né, de nenenzinho de dias. Aí ele ficou tão comovido, os olhos ficaram cheios de lágrimas. Eu falei assim, minha cunhada, como você é pedagoguinha mesmo. Nossa, você pede licença. Eu falei, não é uma questão de ser pedagoga, de ser estudiosa do assunto. É uma questão de que, quando ela estava aqui dentro, ela estava habitando o meu corpo. Mas agora que ela está aqui fora, esse corpo é dela, não é meu.
Então eu tenho que pedir licença para acessar esse corpo. Sim. E sempre foi assim, e a minha convivência com o Lulu é assim, a gente conversa muito, até hoje eu falo, vou limpar aqui, licença, viu? Vou abrir aqui. Hoje eu fui tirando a calça para ela poder acordar, porque ela estava assim meio sonolentinha, e aí eu falei assim, vou tirando a calça já, viu? Devagarzinho. Então a gente tem esse trato com o Lulu e tem que ser assim, né, com a criança, independente da fase que ela esteja, né? A gente às vezes, né, é muito invasivo com a criança de todas as formas, seja para dar uma comida, a gente vai enfiando, né, goela abaixo, como se diz, seja para tirar uma roupa, seja para empurrar ela para levar para um lugar para o outro. E a gente precisa entender que a criança é uma pessoa, é um sujeito como nós fomos, serão como nós, né? Isso. Então, assim, crianças também são sujeitos de direitos, né? E de desejos, né? Eu sempre digo. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo. Ah, mas ele às vezes não quer tomar banho, tem que levar à força, né? E calma, nem sempre levar à força é o melhor caminho, né? Às vezes negociar é o melhor caminho, exatamente, né? Tudo à força acaba gerando um desequilíbrio ali na relação, né? Uma invasão na relação. E como é que acontece o diálogo sobre essas questões mais ligadas à sexualidade, questões sexuais na família? Assim, tem uma recomendação, tem uma forma que você indica como pode ser esse contato, essa conversa? Sim, essa conversa precisa ser natural, né? Você não precisa, vamos agora fazer uma reunião para falar sobre isso. Aí já dificulta, né? Já cria um muro, né? Em vez de criar uma ponte de conexão, já cria um muro, mas, assim, né? Os assuntos do dia a dia são assuntos que trazem muito esses, Você né, conversa esses assim temas. Com essa naturalidade com seu filho? Sim, sempre conversei, desde pequenininho, né? Sim. Eu lembro que quando ele era menor, ele veio para mim da escola e ele falou assim, mãe, eu já sei, que ele sempre perguntava como nasciam os bebês, como nasciam os bebês. Aí ele virou para mim e falou, mãe, eu já sei como nascem os bebês, tá bom? Agora eu quero saber como eles entram. Que e é uma pergunta exatamente disso, né? Desse e que lugar toda mãe se enrola para responder, né? E óbvio que eu fiquei, meu Deus, e agora me inspira. Eu era estudante de psicologia na época, né? Eu falei, meu Deus, precisa servir para mim de alguma forma, como um aprendizado. O que é que eu vou falar aqui agora para ele? E eu falei a verdade. Falei, óbvio, com cuidado da idade que ele tinha e pro entendimento que ele tinha, né? Mas eu falei para ele que a gente namora, né? E que a partir desse namoro que é constituído o bebê, e falei que tem o toque do corpo, e já incrementei essa coisa. E aí aproveitei para falar para ele também que a gente precisa ter sentimentos para fazer isso. E falei de amor, falei de relação, né? De confiança, de parceria. E aí a gente dá pano para manga, a gente vai falando sobre tudo, o que circula, o sexo e a sexualidade, né? Que não é só o sexo pelo sexo. Então, eu acho que muito importante para que a gente possa pensar aí essa perspectiva de educação sexual, né, no contexto familiar, é primeiro pensar como pai, mãe, cuidadores lidam com a própria sexualidade. Quando a gente tem vergonha de falar sobre isso com nossos filhos, quando esse tema é constrangedor pra gente, não tenha dúvidas. Existe alguma coisa mal resolvida com a nossa relação com a nossa sexualidade. Nós, adultos, temos dificuldade de conversar sobre sexualidade e sexo. E quando fazemos isso, a gente precisa sempre usar uma brincadeira, uma chacota, né, uma risadinha, meio que para tamponar esse constrangimento que naturalmente visita a gente em relação às questões de sexo e sexualidade. Então a gente precisa realmente estabelecer uma relação muito tranquila, muito natural com os nossos filhos, até porque para que eles percebam que a gente, o acesso a gente com essas temáticas também é muito natural. Essa naturalidade precisa aí tecer essa relação familiar para que com qualquer necessidade ou de curiosidade ou mesmo de acesso de terceiros, pai e mãe sejam as primeiras referências. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode, de repente, educar nossas crias desde muito cedo, né, sobre esse acesso ao corpo, sobre esse limite do outro, ou até de pai e mãe, né? A gente precisa ensinar que corpo de criança é da criança. Quando a gente acessa esse corpo, a gente precisa dizer a elas, ó, eu tô fazendo isso, me permita, licença. Eu acho que os médicos e médicas, de forma geral, também precisam fazer isso. Quando nas consultas médicas, as pessoas, de forma geral, precisam delimitar que este corpo é o limite dessa criança e que esse acesso
por exemplo, por terceiros, é possível através da autorização do pai e da mãe. Então, né, se eu acesso o corpo de uma criança que não é, né, da minha família, eu tô tirando sua fralda, eu tô tirando sua cueca aqui, porque a sua mãe tá aqui, ela tá me permitindo. E dessa forma eu vou construindo no imaginário da criança que existe um limite e existe alguém que é por mim, pai ou mãe, que tá ali para garantir essa minha segurança. Eu lembro uma vez um pai dizer, né, que justamente por conta dessa dificuldade de banheiros públicos para famílias, de ele estar com a filha e a necessidade, às vezes, de levar essa criança de 5 anos para um banheiro. E ele pedia para desconhecidas fazerem enfim, levarem essa criança. E o quão isso, aparentemente bobo, né, mas o quão isso interfere no desenvolvimento dessa criança. Porque, em verdade, qual é a mensagem que eu estou passando? Que qualquer estranho pode ter acesso ao meu corpo. Então eu não vou saber fazer esse limite, essa baliza no momento de necessidade. Então a gente precisa parar para pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente educa principalmente no que a gente faz, muito mais do que a gente fala. Então não adianta eu dizer, olha, conta comigo, você é meu amigo, eu sou seu amigo e você pode contar comigo o que acontecer, mas que no miudinho é sempre velado, é sempre tabu, é sempre difícil, é sempre muito constrangedor lidar aí com os assuntos de sexo e sexualidade. E no próximo bloco, o quadro Carreira e Sucesso. Eu volto já já. E aqui no Toques de Mãe, toda semana a gente aborda uma carreira, porque é muito importante que a mulher também pense na vida profissional. Então a gente aborda competências no mercado de trabalho, com patrocínio da nossa Faculdade Regional da Bahia, a Unirb. É o quadro Carreira e Sucesso. E o quadro Carreira e Sucesso de cara nova, e eu vim pessoalmente conhecer o curso de pilotagem profissional. Eu vou conversar agora com o professor Ronaldo Costa Pinto. Tudo bom, professor? Bom dia, é um prazer. Prazer nosso. Me fala sobre as competências que esse curso desenvolve. Este curso, o aluno ele sai com as carteiras de piloto privado e piloto comercial. O nosso curso ele tem um enfoque, ele sai o piloto profissional, é colocar o aluno já pronto, quando ele está formado, já pronto para entrar numa companhia aérea. É um curso com 7 semestres, sendo que 5 são matérias teóricas e 2 semestres são de matérias práticas. O aluno ele vai voar, pode voar com a gente aqui na escola ou fazer fora da escola, sendo que ele, para obter o diploma, ele tem que trazer o certificado de piloto comercial checado pela ANAC. E aqui atrás são os simuladores de voo, né? Que vai treinando os alunos para ir aprendendo os primeiros contatos, assim, né? Isso. Aqui o aluno ele tem a parte prática, a gente diz a parte de formação de voo para o instrumento, aonde ele vai ter o contato, ele vai poder iniciar a parte de viagens e conhecer mais um avião. A gente não tem intenção de ensinar o aluno a voar, apesar que ele aprende, para ele não pegar vícios de pilotagem, visto que aqui é um simulador e é um pouquinho diferente da realidade. E o perfil que o mercado exige? Olha, hoje o mercado está exigindo que o piloto seja formado, tenha formação superior. O nosso curso ele é um curso tecnólogo, mas é de formação superior. Então, as companhias aéreas não estão mais aceitando profissionais que tenham apenas o curso técnico. Uma outra exigência das companhias é que ele tem chamado ICAO 4. É uma formação em inglês e que consigam ter proficiência na língua inglesa. E como é que está o mercado de trabalho? Olha, no Brasil hoje está estabilizado por conta da crise que a gente está passando, a situação financeira do país. O que nós temos é mais ou menos uma entrada de 50 pilotos e saída de 50. Os pilotos que chegam a topo de carreira, como comandantes, chegam quase que o topo do salário, né? Eles saem e acabam indo lá no exterior. E aí abrem vaga para os novos pilotos que são formados. Só por curiosidade, qual é, no topo da carreira, quanto é que é esse salário, hein? Que todo mundo está, né, fica louco para ganhar esse salário. Olha, eu diria que é um pouco mais de 20 mil reais. Eu acho um pouco. É muita responsabilidade, né? Responsabilidade que porque é um curso muito caro,
um curso hoje, juntando as horas de voo, para vocês concorrer, entrar numa companhia aérea, fica em torno de R$150 mil. E mesmo assim, o aluno, quando chega, que está na companhia, ele ainda tem que ver se aquela formação é realmente, se diz, ele está capacitado para aquilo. Né? E aí ele vai se evoluindo, então sai caro, porque ele precisa manter a saúde, tem que ter uma saúde boa, tem uma formação em inglês, são horas de voo, todo ano ele precisa ser avaliado, e a responsabilidade que ele tem, a quantidade de passageiro, o custo da aeronave que é colocado na mão de um comandante. Isso. Obrigada, professor. É um prazer. Recado dado. E se for essa a sua opção, está aqui o nosso site para você ter mais informações, também o telefone da Unirb, e você pode procurar também o professor Ronaldo Costa Pinto. Não é isso? Prazer em recebê-los. Muito bom, obrigada. Centro Universitário Unirb, mais de 80 cursos em Salvador. E a escola, no papel da escola, para falar sobre sexualidade e falar sobre violência sexual também? Sim, a escola é fundamental falar sobre isso, né? Eu trabalhei no CREAS durante 3 anos e a gente fazia sempre nessa época da campanha, né, de violência contra, né, a criança e adolescente, violência sexual. A gente fazia palestra com toda a rede de apoio, que era o Conselho Tutelar, né, as secretarias, o pessoal da saúde. E toda vez que a gente fazia uma palestra na escola, 1 ou 2 crianças falava ou para a professora ou chamava a gente no cantinho depois para contar alguma coisa que tinha acontecido, né? E é sempre um grande segredo para elas, né? E isso é importante a gente frisar. Então, falar do papel da escola na educação sexual, eu acho que é um ponto, no ideal, muito massa, mas no real, muito frágil. Né? Porque, em verdade, eu preciso de pessoas de referência para essa criança, esses adolescentes, que efetivamente estejam seguras, primeiro, sobre a sua própria sexualidade, de como lidam com isso, para que depois elas possam ser referência para crianças e adolescentes sobre as questões aí que circunscrevem o tema sexo e sexualidade, tá? Muitas vezes esses temas vão vir na dinâmica da escola, no espaço escolar, e o que a gente precisa são de profissionais que estejam efetivamente preparados para lidar com isso. Porque dependendo, às vezes, do credo, da forma como ela vive a própria sexualidade, das referências de princípios e valores que ela teve na infância e adolescência dela, ao invés de educar, elas podem fazer um processo justamente contrário, de deseducação e de bloqueio mesmo das relações de sexualidade dessa criança ou desse adolescente. Então, eu tenho muito medo, porque, em verdade, a gente não tem espaços onde a gente possa tratar desse tema de uma forma mais aberta. A gente não tem eventos que discutam efetivamente sexo, sexualidade e a violação sexual. E enquanto a gente não fala sobre isso, enquanto a gente não coloca as cartas na mesa, fica tudo muito nublado, muito tabu. E eu acho que essas pessoas acabam não sendo boas figuras de educação. Não é porque são educadores que podem educar sobre tudo. Sim. Essa coisa da relação com o segredo, né? É muito complicado as crianças terem segredos, tanto com os pais quanto com estranhos. Principalmente com os pais, né? Exatamente. De repente é um sinal de que ela não confia tanto nesse pai, nessa mãe. E muitas crianças falam coisas para os pais e são super repreendidas, ou com o que falam, ou com coisas que está trazendo, né? E aí, quando ela é repreendida de uma forma dura, ela não vai falar mais, porque ela pensa logo, se eu falar, meu pai vai brigar comigo, se eu falar, eu vou ser vista de uma forma ruim. E aí você acaba quebrando um vínculo com a criança de confiança. Exatamente. E aí ela vai começar a ter segredos com você. E no próximo bloco, o quadro Toques da Vivi. Eu volto já já. Quando uma criança não pode se desenvolver, perdemos a oportunidade de melhorar o mundo. Educar para a NBV é construir caminhos para que as pessoas construam seus sonhos e a nossa chance de viver em um lugar mais justo. Alimente o futuro de milhares de crianças pelo Brasil. Educar alimenta o futuro. Tem gente que é fiel a alguém. Tem gente que é fiel a um time de futebol. Tem gente que é fiel à sua religião. Tem gente que é fiel aos amigos, à família. E tem também quem nem é gente, mas é incondicionalmente fiel.
Ser fiel é um gesto de amor e é com o amor dos nossos fiéis doadores que a gente salva milhares de vidas. Seja também um doador fidelizado. Hemoba, doe alegria, doe sangue. E toda semana aqui no Toques de Mãe a gente destaca um vídeo lá no nosso canal no YouTube, que você já sabe como acessa, youtube.com/Toques de Mãe, assim mesmo no plural, Toques. E lá você tem acesso a uma sequência de vídeos que são arrumadinhos em algumas playlists, que é um elemento muito importante para você escolher e acessar aquilo que te interessa, que mais te interessa. E hoje, em vez de falar de um vídeo específico, eu vou falar de uma playlist que se chama Toques da Vivi, onde eu jogo a verdade de experiências que eu tive com produtos e serviços que eu aprovo e que não aprovo. Vale super a pena conferir. Roda um pedacinho, produção, de algum vídeo? Nesse vídeo eu vou falar sobre produtos mais utilizados que a gente vai comprar muito, em muita quantidade mesmo, durante os primeiros anos de vida dos nossos filhos. Então vamos à lista. Primeira coisa que você vai comprar bastante: fralda. Você vai comprar muita fralda. Então, se puder comprar no representante, se puder comprar pela internet, uma quantidade maior, fique super à vontade. Espero que você tenha gostado desse pedacinho e, se curtiu, vai ver a playlist inteirinha lá no nosso canal. Não esquece de se inscrever, que é muito importante pra gente, e dar aquele velho like, que é muito importante também. Obrigada! Tem uma história que eu queria compartilhar com você, que eu acho que vai demorar um pouquinho, mas é importante falar dessa história, que assim, a minha funcionária que trouxe de uma pessoa próxima dela, e que o menino ele estava indo para um canto e eles ficavam se tocando. Eram duas crianças de 5 anos. É muito, muito sério, muito grave isso. E o mais terrível foi como a mãe de um desses tratou. Ela deu uma surra na criança de 5 anos. Mais grave ainda. Deu uma surra na criança de 5 anos. E aí a criança sentiu... Como é que se sente uma criança nessa hora suja, errada, tá tudo equivocado culpada. Aí, na verdade, culpada, né? Total. E assim, será que elas viram isso em algum lugar para que elas sentissem essa necessidade de fazer também escondido? Sim. Elas estavam fazendo escondido, então elas sabiam que não era correto fazer, né, entre elas. Sim. E como tratar uma questão como essa, que é tão difícil, né? Olha só, Vivi, a maioria das crianças acabam crescendo com essa áurea de que o sexo, a sexualidade, o toque é uma coisa... que está camuflada, que está, né? Ninguém fala sobre isso, ninguém conversa sobre isso. Então, ela começa a entender que aquilo ali tem alguma coisa que acontece, mas que todo mundo esconde, entende? Então, ela não vai querer fazer abertamente nada, né? Sim. É muito normal a criança se descobrir o corpo dela através do corpo do outro, né? De tocar, de querer ver, né? Principalmente as crianças menores. E isso é normal. Tá? Isso faz parte, né, do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento do ser humano. Mas quando aquilo está se tornando exagerado, né, quando tá acontecendo de forma muito recorrente, aí a gente precisa estar alerta. Precisa ter porque um alerta, um apoio. Alguma coisa está sendo hiperestimulada ali. Sim, né? Sim. De alguma forma foi. Né, e a gente não vai saber nunca batendo na criança, porque a gente vai exatamente podar esse caminho de entender, de descobrir quem é ela, Por né? Por que está acontecendo isso? Exatamente. Os dados atuais mostram que 7 em cada 10 crianças já sofreram algum tipo de violência ou nós não temos esse dado concreto e atual. A gente tem muitos dados, assim, os dados em relação à violência sexual infantil são difíceis, porque para acontecer dado precisa acontecer denúncia, né? E as denúncias nem todas são faladas, né? E aí a gente acaba tendo uma coisa muito superficial desses dados. Por exemplo, os dados mostram que as meninas são muito mais, né, violentadas que os meninos. Mas normalmente as denúncias são feitas nos casos das meninas. Os meninos, pouquíssimas pessoas fazem as denúncias. Se menina não fala, menino menos ainda, né? Isso, exatamente. Principalmente por essa questão toda da sexualidade. O menino que foi violentado, aí gera outras questões. Quem é que faz essa violência? Normalmente as pessoas mais próximas dessas crianças, normalmente os mais próximos possíveis. Pai, padrasto, tios, mães. As mulheres também violentam as crianças, não só os homens, né? E a gente tem pouca denúncia também. E assim, a violência não é só a penetração, o ato em si, né? A violência é o toque, é a invasão, né? É eu permitir algumas cenas e a criança ver. Por exemplo, eu lembro que eu atendi... Fotos. Eu atendi um menino no CREAS que ele estava muito, né, com vários sintomas de agressividade, muito mal na escola.
E aí, depois de muita investigação, foi descoberto que o pai dele mostrava vídeos pornôs para ele, né? E durante a noite toda, não deixava ele dormir. Então, era uma violência com a criança, né? Ele não sabia o que fazer com aquilo. Era perturbador para ele. Nossa Senhora. Isso também é violência sexual infantil. Sim, sim. Que a gente só pensa na penetração, a gente só pensa no ato em si, a gente só pensa no ato, exatamente. E tudo tudo que seja invasão, ou seja, não é permitido. Sim. E é uma invasão, já é violência. É uma violência sexual. Então, eu acho que uma das primeiras grandes questões que a gente precisa parar para avaliar e para analisar é a diferença, né, ou a possibilidade do uso de abuso sexual e de violência sexual no contexto da infância e da adolescência. Né? Muitas vezes, muitas pessoas utilizam a palavra abuso, mas se a gente for parar para analisar, a palavra abuso pressupõe uma permissão de uso. Então, existe, por exemplo, a permissão do uso de álcool e o abuso dessa possibilidade de uso. Existe a permissão, por exemplo, do sexo dentro do casamento e uma das figuras pode abusar dessa permissão. Então, quando a gente fala de abuso, a gente parte do pressuposto que existia uma permissão de uso e alguém abusou disso. Quando a gente está falando aí do contexto da infância e da adolescência, não existe possibilidade de permissão de uso. A gente precisa entender que a gente está sempre diante de uma violência sexual. Dani, obrigada. Seja bem-vinda outras vezes mais. Você já virou sócia do programa. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar com você. Falar de temas assim que não são felizes, mas que são importantíssimos. Importantes porque a gente falar de temas felizes também. Exatamente. É importante a gente informar as pessoas, né? Sim. Esclarecer as coisas. É difícil falar disso, mas é muito importante. É muito importante. Né? É nosso papel também, né? Sim, com certeza. Então volte outras vezes, tá? Obrigada. Voltarei. Obrigada. E no programa de hoje nós vimos como é muito importante falar desse tema, que embora seja um tabu, embora seja muito difícil, mas é importante a gente falar. A violência sexual a crianças e adolescentes não se configura somente com o ato sexual em si, mas qualquer invasão. E como é o corpo de uma criança, a invasão nunca é permitida. Até mesmo nossa relação com os nossos filhos, ainda que eles sejam muito novinhos, tenham dias de vida, meses de vida, poucos anos, é muito importante que a gente peça licença para tirar a roupa, para tomar um banho, para trocar uma fralda. Isso também é violência, ainda que simbólica, mas é violência também. A gente viu a diferença entre abuso e violência em si e entendeu como mexer no corpo de uma criança é violência sexual. É muito importante que, embora você mobilizado com esse tema, fale com seus filhos, fale na escola. As escolas também têm um papel muito importante de falar sobre isso, sobre sexualidade, sobre corpo e sobre como a gente tem que ter muito cuidado, porque, sobretudo, que é um dado muito sério e muito impactante, os mais próximos são aqueles principais agentes desse tipo e desse nível de violência. Então é quem a criança confia. Os dados são terríveis. São os pais, mães, tios, padrinhos, vizinhos, pessoas que a criança e a família confiam. É triste, né? É um tabu, né? Mas a gente tem que falar. E o nosso papel aqui no Toques de Mãe é levantar essas reflexões para a gente poder aprofundar e refletir sobre esses temas. O Toques de Mãe vai ficando por aqui. Eu encontro vocês todo sábado, 7h30 da manhã, aqui na Band. E o nosso zap, o zap da produção, serve para você mandar para a gente sugestões, fotos, enfim. É o 71, porque nós somos aqui em Salvador, 99659-6232. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais que estão bombando, nosso Instagram, @toquesdemãe, o nosso site, www.programatoquesdemãe.com.br. Lá a gente encontra textos. Para quem é de bom dia, a gente dá bom dia. Para quem é boa tarde, a gente dá boa tarde. Para quem é de boa noite, a gente dá boa noite. Então, para quem gosta de ler, tem muitos textos lá. Não só escritos por mim, mas por nossa equipe de especialistas consultores. Então, a gente fica por aqui. Eu espero você todo sábado, 7h30 da manhã, aqui na Band Bahia.